Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Prezados amigos, prezados colegas, estamos aqui para mais um episódio do podcast que é uma parceria entre a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e o CEPID, o Câncer Terra, que é um projeto de pesquisa apoiado pela FAPESP. Eu hoje tenho o enorme prazer de receber aqui um pesquisador da área básica, da área pré-clínica, que trabalha em uma das entidades importantes participantes do nosso CEPID, que é o professor Leonardo Lima Fuscaldi. O Léo já me recomendou que eu chame ele de Léo durante a nossa conversa, então eu vou apresentar o Léo, que é um radiofarmacêutico, ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ele é graduado em farmácia, com habilitação em bioquímica e análises clínicas e toxicológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre e doutor em ciências farmacêuticas também pela UFMG. Ele foi bolsista de pós-doutorado no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, e atua na pesquisa e no desenvolvimento de novos radiofármacos voltados ao diagnóstico por imagem molecular e terapia alvo direcionada, com ênfase em tumores como o de próstata, por exemplo. Não é? Ele trabalha também com mama e glioblastoma. As suas investigações incluem desde a radiomarcação de moléculas, como peptídeos, até os estudos in vitro e in vivo, buscando novas soluções para uma medicina de precisão e personalizada. O Léo é também pesquisador associado ao nosso CEPID. Léo, queria te agradecer imensamente a participação nesse podcast e abrir a palavra para você se apresentar e você falar um pouquinho da tua vida, da tua história, do teu trabalho como pesquisador, e depois nós vamos entrar numa fase de algumas perguntas aqui, só para a gente poder bater um papo aí nos próximos 30 minutos. Obrigado. Dr. Carmo, eu que agradeço a oportunidade, o convite, para participar do podcast. É uma satisfação falar um pouco do trabalho do radiofarmacêutico na área da pesquisa, especialmente a parte pré-clínica. A minha formação em farmácia, na verdade, como radiofarmacêutico, ela se iniciou ainda na graduação. Então, eu tive oportunidade de cursar o curso de farmácia numa instituição, que é a UFMG, onde a radiofarmácia está contemplada dentro da graduação, o que é raro nos cursos de farmácia aqui no Brasil. E a partir da graduação, eu já comecei os meus trabalhos como pesquisador, iniciação científica, e foi aí que eu conheci a radiofarmácia, tomei gosto pela área e também tomei gosto pela pesquisa na radiofarmácia. E a partir daí foi a minha decisão de seguir a carreira acadêmica, fazer o mestrado e o doutorado em ciências farmacêuticas, mas o foco da minha dissertação, da minha tese, os focos foram na área de radiofármacos, com peptídeos radiomarcados para câncer e para infecção. Então, minha trajetória, basicamente, foi toda acadêmica dentro da pesquisa pré-clínica em radiofarmácia. Léo, não está nas minhas perguntas, mas por que é que não tem radiofarmácia nos cursos de graduação? Qual a razão? A resposta, eu acredito que esteja na carga horária já dos cursos de farmácia, todas as outras disciplinas, e aí precisaria de encaixar um conteúdo que é a radiofarmácia a mais nessa carga horária. E aí, por algum motivo, talvez culpa até dos farmacêuticos, dos radiofarmacêuticos, essa disciplina ela ficou deslocada e, com o tempo, ela foi sendo eliminada de alguns cursos. Então, pelo menos até o meu conhecimento atual, o único curso de farmácia que tem a disciplina obrigatória na graduação é o curso de farmácia da UFMG. Existem outros que têm como optativa, a exemplo do curso de farmácia da Unicamp, a disciplina coordenada pelo Dr. Dario, mas nas outras instituições a pessoa tem contato no máximo com alguma palestra ou alguma fala dentro de uma disciplina onde se possa falar dos diferentes campos de atuação, mas enquanto disciplina de graduação,
só essas instituições. E esse é um ponto limitador, né, para a formação de novos radiofarmacêuticos, que, como já foi falado em outros encontros aqui do Hemoplay, é um ponto, um gargalo ainda para o desenvolvimento da medicina nuclear, ter o desenvolvimento desses profissionais radiofarmacêuticos. Ok, muito bom. Deixa eu começar pelo começo. Tá bom. O que é um radiofármaco? E o que de tão importante existe nos radiofármacos em relação ao diagnóstico, tratamento de tumores ou, eventualmente, até outras doenças, se você quiser exemplificar. Na prática, como é que você escolhe um alvo molecular para desenvolvimento do radiofármaco? O que é um alvo adequado, bom, que você... Como é que vocês montam esse Lego aí? Como é que você trabalha para a criação de um radiofármaco? Mas explica um pouquinho antes o que é um radiofármaco. Tá. Bom, do ponto de vista farmacêutico, o radiofármaco ele é uma combinação de duas partes, o composto químico e o elemento radioativo. Então, esse composto químico ele é uma molécula que tem uma afinidade, uma avidez por algum órgão ou tecido de interesse, que poderia ser, por exemplo, o tecido tumoral, que vai direcionar esse elemento radioativo para o sítio de interesse. E aí é importante comentar que esse composto químico, que seria o fármaco do radiofármaco, enquanto radiofármaco, ele não apresenta atividade farmacológica, ele não deve apresentar atividade farmacológica. Diferente do fármaco de um medicamento convencional, que tem por objetivo chegar no tecido-alvo e provocar alguma modificação no processo fisiológico, bioquímico daquele tecido. O radiofármaco não. Ele apenas se direciona ao tecido-alvo, interage com o tecido-alvo sem provocar qualquer modificações fisiológicas, né? Então, por isso o conceito que o radiofármaco é um radiotraçador, já que do ponto de vista do composto químico, ele é administrado em quantidades muito, muito baixas, quantidades traços, sem essa atividade farmacológica, que é uma premissa do radiofármaco. O outro composto, que é o elemento radioativo. Me dá uma ideia do que é traço. A quantidade que é injetada no paciente é da ordem de picogramas. O que é isso em relação a grama? Microgramas, 10 a menos 9 a 10 a menos 6 gramas. Então seria 0,000000 grama. Isso é importante para as pessoas terem noção de como é pouco, né? É a quantidade de radiação. Na verdade, é uma quantidade infinitamente pequena de... Sim, nesse caso é pouco do ponto de vista químico, né? O composto químico é dessa ordem, mas a parte radioativa, o elemento radioativo, também é administrado, né, que está associado ali ao composto, em uma atividade baixa, né? Então a dose que o paciente recebe de radiação em função da administração do radiofármaco, também do ponto de vista radiológico, é uma dose muito baixa, muito segura. A exposição de um paciente que recebe o radiofármaco na medicina nuclear é bastante inferior que a exposição do paciente quando faz um exame de tomografia computadorizada, por exemplo. E aí, esse radioisótopo, ele tem por objetivo, então, emitir a sua radiação, né, a partir do núcleo do átomo desse radioisótopo, e aí existem diferentes radioisótopos com diferentes emissões radioativas. Então, dependendo do tipo de radiação emitida, o radiofármaco é usado para imagem molecular, e aí a gente tem as técnicas de diagnóstico, né, SPECT e PET, e dependendo do radioisótopo escolhido, a gente tem a emissão de outros tipos de radiações, que são mais energéticas, e aí a gente tem a terapia, o tratamento. E aí essa energia maior do radiofármaco terapêutico, né, tem por objetivo matar a célula tumoral, principalmente a aplicação, né, em oncologia, provocando, né, alterações no DNA da célula tumoral que levam a célula a uma apoptose. Apoptose é morte programada. Morte programada da célula. E aí, o alvo molecular, que o senhor perguntou, o que seria um alvo ideal, e aí pensando no contexto do CEPI de câncer tera, né, da aplicação teranóstica em oncologia, um alvo ideal seria aquele que está presente na célula tumoral e não está presente na célula saudável.
Isso não existe na realidade. Então, um alvo real bom seria aquele que está muito mais presente, super expresso, ou uma atividade metabólica muito maior no tecido tumoral em comparação ao tecido saudável, fazendo com que esse radiofármaco se acumule preferencialmente no tecido-alvo e não no tecido saudável. E pensando numa melhora ainda maior desse alvo, seria a questão da especificidade. Então, por exemplo, as pesquisas hoje, elas caminham no sentido de encontrar alvos cada vez mais específicos. Por exemplo, um alvo que seja específico para o câncer de mama, um alvo que seja específico para o câncer de próstata. Então, o que a gente tem muito comum em termos de radiofármaco para imagem hoje em uso clínico, que é o FDG, ele se baseia no metabolismo da glicose, que está muito mais aumentado no tecido tumoral em comparação ao tecido saudável. Então, ele tende a acumular no tecido tumoral. Mas é genérico. Então, vários tipos de cânceres podem hipercaptar a glicose. E aí, os estudos, para buscar novos alvos mais ideais, seriam mais específicos para algum tipo de câncer. Por exemplo, o PSMA, que é específico para o câncer de próstata. Hoje a gente sabe que não é tão específico, mas já é um caminho já estamos caminhando para a especificidade e, de repente, até encontrar alvos moleculares que sejam específicos para um subtipo de tumor. Então, o nosso grupo, por exemplo, trabalha no desenvolvimento de peptídeos direcionados para alvos moleculares que são bastante sobreexpressos em câncer de mama triplo negativo, que é um subtipo do câncer de mama mais agressivo. Então, o caminho do alvo é sempre chegar nessa maior especificidade. Tudo isso para quê? Numa eventual evolução e translação da bancada para aplicação clínica, a gente ter um tratamento mais individualizado e personalizado. Então, uma mulher com câncer de mama triplo negativo seria candidata a receber esse futuro radiofármaco específico para esse tipo de câncer. Já a outra, que tem um outro subtipo de câncer de mama menos agressivo, seria direcionado para um outro tipo de tratamento. Então, isso individualizaria o tratamento do câncer. Então, o alvo ideal vai por aí. Estaria certo o raciocínio de que a glicose ela serve para diagnóstico e não para tratamento? Porque todas as células acabam usando glicose no seu metabolismo, né? Exatamente. Marcar a molécula de glicose com um radioisótopo terapêutico seria complicado, porque o cérebro, por exemplo, é um tecido saudável que capta muita glicose. Então, na imagem com FDG, a gente tem a hipercaptação fisiológica no cérebro. Se fosse um radiofármaco, se fosse a glicose marcada com um isótopo de tratamento, a gente teria uma dose para o tecido cerebral que aí poderia trazer algum comprometimento para o paciente. Então, não sei, nesse caso, o FDG é só marcado com radioisótopo para imagem. Isso, para diagnóstico por imagem. A minha outra pergunta é como é que vocês escolhem os quelantes e os espaçadores, enfim, como é que vocês montam essa célula radiofarmacêutica e por que esses elementos são tão cruciais no desenvolvimento do radiofármaco? Bom, aí a gente pensou no alvo molecular. Explica um pouquinho o quelante e o traçador, porque a gente coloca isso, talvez quem esteja nos ouvindo não sabe o que é. Tá bom. Porque a gente pensa num alvo molecular, aí depois eu preciso numa molécula direcionadora para esse alvo molecular, que poderia ser, por exemplo, um peptídeo ou um anticorpo. O peptídeo é uma proteína. É uma proteína bem pequenininha e o anticorpo é uma proteína maior. E eles têm especificidade por alguns receptores ou proteínas que são superexpressas nas células tumorais e expressas em quantidades fisiológicas bem pouquinho na célula saudável. Então, cai naquela questão que eu falei do radiofármaco ideal, real, bom, muito mais expresso no tecido tumoral do que no tecido saudável. E aí essa molécula direcionadora, a parte fármaco do radiofármaco,
ela pode eventualmente ser marcada de forma direta. O que seria isso? O radioisótopo de escolha é incorporado na molécula do fármaco, no caso, o peptídeo ou anticorpo monoclonal. Só que nem toda molécula pode ser marcada de forma direta. Então, depende da molécula e depende do radioisótopo. Quando isso não é possível, a molécula é sintetizada quimicamente e modificada quimicamente com um agente quelante, que, como o próprio nome sugere, quela o radioisótopo. Quelar seria complexar, ligar esse radioisótopo. Então, esse tipo de marcação, a gente fala que é uma marcação indireta, porque você está ligando o radioisótopo ao agente quelante, que, por sua vez, está conectado quimicamente à molécula direcionadora. Então, uma radiomarcação indireta. Você precisa ter um transportador até a célula. O transportador seria a molécula, né? O peptídeo ou o anticorpo, que vai direcionar até a célula tumoral. A ela está ligado o agente quelante, que tem a função só de complexar o radioisótopo, porque eu não consegui incorporá-lo diretamente à molécula do peptídeo ou do anticorpo. E aí a escolha desse agente quelante depende do radioisótopo que eu pretendo usar para radiomarcar a molécula. Então já começa aí a escolha do agente quelante. Um outro ponto é que a incorporação do agente quelante a esse peptídeo poderia causar alguma interferência na interação do peptídeo com a célula tumoral. E aí a necessidade de colocar um espaçador entre a molécula direcionadora e o agente quelante. E esse espaçador, então, além de causar esse espaçamento para não prejudicar a interação do peptídeo com a célula tumoral, ele também pode moldar a farmacocinética desse radiofármaco. Então, eu altero propriedades químicas do radiofármaco, eu posso torná-lo um pouco mais hidrofílico ou lipofílico, que é quando ele é um pouco mais afim da fase aquosa ou não, e isso causa, por exemplo, diferenças na farmacocinética, na biodistribuição no organismo. Por exemplo, um radiofármaco mais hidrofílico, ele seria eliminado na urina, então você teria aí como via de eliminação rins e bexiga. Um radiofármaco que, por algum motivo, tenha sido uma modificação mais lipofílica, ele já passaria por um metabolismo hepático, então a gente sabe que teria essa diferença. Então a importância do agente quelante e do espaçador é essa, né? Complexar o radioisótopo, quando não é possível ligá-lo diretamente, ter esse espaçamento para não prejudicar a interação com a célula, mas também moldar a farmacocinética, como que esse radiofármaco vai se distribuir no organismo. E aí eu posso melhorar ainda mais a imagem, porque eu poderia, com essas modificações, limitar ainda mais a chegada em tecidos não alvo e aumentar ainda mais a chegada no tecido alvo, que é o tecido tumoral. Perfeito. É complexo, mas é isso. Quer dizer, tem toda uma engenharia, toda uma engenharia química envolvida. Você estuda vários radiofármacos voltados a vários tipos de câncer, né? Sim. A gente acompanha próstata, mama, glioblastoma. No Câncer-Terra, nesses 2 anos que a gente vem trabalhando no CEPID Câncer-Terra, a gente, de maneira exploratória, acabou encontrando alguns tumores com potencial à abordagem teranóstica, né? Tanto que a gente focou mais agora na questão dos sarcomas, a tireoide iodo resistente, mieloma múltiplo, melanoma, que foram os tumores que nós elegemos agora, que é para a gente seguir adiante. Como a escolha do radioisótopo varia de acordo com o tipo de tumor? Como é que vocês trabalham isso? Quer dizer, diagnóstico, terapêutica, como é que... E como essa escolha impacta no nosso trabalho, vamos dizer, na abordagem teranóstica desses tumores? Você teria... Sim, eu acho que com relação ao radiofármaco para diferentes tipos de tumores, o ponto de interesse seria na molécula direcionadora. Porque, como eu tinha comentado, se eu tenho uma molécula mais específica para um tipo de tumor ou para o outro tipo de tumor, eu mudo
esse perfil do radiofármaco. Em termos de radioisótopo, a gente pensa na emissão da radiação. Se for a emissão de uma radiação gama ou beta+, esse radioisótopo é necessariamente usado para diagnóstico por imagem molecular, SPECT ou PET. Se o radioisótopo emitir uma radiação mais energética, uma partícula beta- ou uma partícula alfa, ele vai para a terapia. Então, quando a gente pensa no tratamento de um tipo de câncer, necessariamente eu escolho um radioisótopo terapêutico emissor de alfa ou beta-. Agora, se eu quero criar uma especificidade para um tipo de tumor ou para o outro, aí eu tenho que pensar no desenvolvimento da molécula direcionadora, do fármaco, porque aí é ele que vai diferenciar a chegada num tumor ou em outro tumor de forma mais específica. Então, do ponto de vista do radioisótopo, é pensar o que eu quero, imagem ou terapia, aí vem a escolha. E do tipo de tumor, eu tenho que pensar qual é o alvo específico para aquele tumor, qual molécula se ligaria de forma específica àquele alvo específico. E aí fazer as considerações. O impacto na parte clínica, né, com o desenvolvimento de um radiofármaco cada vez mais específico, é justamente a questão da medicina personalizada, que no tratamento oncológico é extremamente relevante e importante. Nessa fase pré-clínica que vocês trabalham, nos vários tipos de tumor, como é que vocês avaliam essa interação? É em cultura de células? Como é que vocês trabalham? Que tipo de teste você faz no laboratório? E quando chega no modelo animal, como é que vocês trabalham com pequenos animais, grandes animais? E quando a gente fala de modelos animais, o que você vai observar? A gente sabe que o ser humano não é um animal grande, quer dizer, às vezes os comportamentos variam muito. Às vezes você tem um modelo animal e no ser humano se comporta muito diferente. Com certeza. Então, eu queria que você pudesse explicar como é que esses resultados pré-clínicos nos ajudam nos estudos em humanos, vamos dizer, nessa translação. Eu estou colocando isso porque eu acho que uma das coisas mais fascinantes do nosso CEPID é essa transversalidade, a gente sair da ciência básica lá atrás e chegar no ser humano, né? E a gente ir aprendendo em cada etapa como é que a gente vai fazer essa translação, essa é a palavra, né, que faz a transição. Então, acho que se você pudesse explicar um pouquinho como é que vocês fazem isso no laboratório, como é que trabalha nas células, como é que trabalha em animais, etc. E o que é que vocês oferecem para o clínico, que informação vocês oferecem para dizer, olha, talvez esse seja um alvo interessante. E eu acho que é a chave um pouco do nosso trabalho dentro do CEPID, isso que nós estamos conversando aqui. Sim. Da mesma forma que a gente não vai para um estudo clínico sem ter o respaldo do estudo pré-clínico, dentro do estudo pré-clínico, a gente não vai para o estudo em animal antes de ter respaldos de outras metodologias, especialmente a parte química e in vitro com células. Né? Então, o uso do animal dentro da parte pré-clínica é a última etapa. Quer dizer, você tem a síntese e depois você tem... Exatamente. A gente faz primeiro a síntese, a radiomarcação, tenta otimizar esse processo de radiomarcação. Aí a gente vai fazer uma série de avaliações radioquímicas para avaliar algumas informações da molécula. Por exemplo, essa radiomarcação ela é estável? O radioisótopo se liga à molécula e permanece ligado? Se eu não consigo uma radiomarcação eficiente e estável, aquele candidato já precisa ser modificado, porque quando eu passar para a parte em células, em animais ou em ser humano, eu teria esse desligamento. Exatamente. Então a gente já para ali para fazer uma modificação química e tentar aumentar a estabilidade, esse rendimento de marcação. Quando a gente consegue isso, a gente começa a fazer ensaios, no caso, né, do Câncer-Tera, que é focado em estudos oncológicos, com células tumorais. E aí existem bancos de células humanas, células tumorais humanas, em bancos de células que a gente compra, e aí essas células são cultivadas no laboratório, né? Então existem as salas de cultivo celular, e a partir da cultura dessas células, eu consigo fazer alguns ensaios in vitro,
usando essas células. E aí, pensando num ponto mais aplicado, dentro desse contexto in vitro, seriam os estudos de afinidade celular. Então, eu vou incubar as células tumorais de meu interesse. E aí, geralmente, a gente faz vários tipos de células, né? Com o radiofármaco, que eu já estudei do ponto de vista químico, demonstrei estabilidade radioquímica, e aí, a partir desse estudo de interação, dessa incubação entre a suspensão de células ou células aderidas em placas, depende do método que a gente está usando. E você mede o quê? Citotoxicidade? Quer dizer, o quanto morre a célula? O quanto... Não, porque depende do contexto, aí depende do contexto, doutor Carmino, se é um radiofármaco terapêutico ou um radiofármaco para diagnóstico. No caso dos radiofármacos para diagnóstico, a gente vai principalmente por afinidade celular, que seria a ligação e a internalização nessas células. E também ensaios de competição. O que seria isso? Incubar as células com o radiofármaco, mas colocar um excesso de uma molécula não marcada que deslocaria esse radiofármaco. Se eu tenho um deslocamento, eu estou demonstrando que esse radiofármaco é sítio específico, né? Porque quando eu pego a molécula fria em excesso, o que está marcado molécula diminui. Fria sem a radiomarcação. Sem a radiomarcação. Okay. Né, o termo mais correto seria molécula não radiomarcada, né? Então, esse tipo de ensaio valida a afinidade do radiopeptídeo por diferentes tipos de células. E aí a gente vê, a partir desses resultados, comparando entre diferentes tipos de células, comparando qual que é o objetivo lá na frente, imagem ou terapia, porque aí quando eu quero terapia, eu tenho muito... há necessidade de uma internalização. Quando é imagem, se não há internalização, mas se liga bem à superfície da célula, já é suficiente para ter um sinal na imagem. E aí eu passo, a partir dali, a escolha do modelo animal. Aí eu continuo com essas células sendo cultivadas em laboratório, só que agora, em vez de fazer o ensaio in vitro, que seria essa incubação com as células, eu vou pegar as células e implantar num animal para desenvolver o tumor nesse animal. E a partir daí eu faço estudos de eficácia, que seria, no caso da imagem, né? Eu injetei o composto que eu estou estudando, ele chega no sítio tumoral, então esse animal vai para um equipamento PET ou SPECT animal, né? Apropriado para a dimensão do animal, para a gente fazer essa avaliação da chegada no tumor, para avaliar qual que é a distribuição biológica para outros tecidos não alvo, e aí pensando naquela questão que a gente pode usar diferentes espaçadores para moldar a farmacocinética, isso fica claro quando a gente usa o mesmo peptídeo, o mesmo agente quelante, diferentes espaçadores, a gente observa mudanças no comportamento farmacocinético quando a gente chega nessa etapa em vivo. Ô, Léo, eu tenho uma curiosidade. Tudo isso é exploratório, quer dizer, você vai fazendo tentativas e, claro, tem uma racionalidade naquilo Sim. que você faz. O grau de frustração é grande? É grande. Tanto para radiofármacos quanto para medicamentos convencionais, existe na literatura, assim, de cada 10 mil moléculas que entram nesse processo exploratório, à medida que as etapas vão passando, da parte química, da parte in vitro, da parte animal, pouquíssimas chegam em estudos clínicos. E as que chegam em estudos clínicos, pouquíssimas vão chegar no mercado, ou seja, vão ser usadas de maneira rotineira na clínica. Isso vale também, de certa forma, para os radiofármacos. Então, para cada 10 mil moléculas, a gente chega em uma molécula que tenha aplicação. Só que é necessário esse desenvolvimento. Por isso que, muitas vezes, um medicamento novo, seja radiofármaco ou não, ele custa caro no início, tem toda uma questão de patente, porque olha o dinheiro gasto pela indústria, pelas universidades, para fazer todos esses estudos, e quantos não ficaram no meio do caminho. Mas como acadêmico... Deixa eu só fazer um comentário. Esse grau de frustração na área clínica, não na área pré-clínica, que é o teu trabalho, é superior a 90% em tudo quase. Em oncologia, em cardiologia, em endocrinologia, em infectologia. É impressionante isso que nós estamos falando aqui, quer dizer,
como é cara e como é demorada a ciência e como é demorado todo esse processo. Nós estamos falando aqui de 10, 12, 15 anos para você ter uma nova molécula Exatamente. de uso terapêutico com toda... Isso acontece também para os radiofármacos? Ou? Acontece para os radiofármacos e eu acho que talvez a frustração na pré-clínica sobe de 90 para 99, né? Mas como acadêmico, né, como professor, orientador dos alunos, eu sempre falo, quando o resultado não é um resultado bom, aí eles chegam para mim e falam, professor, deu errado. Eu falei assim, deu errado ou não deu o resultado que você queria? Porque se foi bem conduzido, né, todas as etapas, teve as boas práticas laboratoriais, as boas práticas em pesquisa, e o resultado foi aquele, deu certo. Importante dizer isso, a Exato. ciência não tem resultado que a gente deseja. Isso, tem um porque resultado... eu falo, se eu soubesse que ia dar certo, eu não faria tudo isso. Eu já injetava no paciente e já colocava no SUS. Já publicava o paper. Se a gente faz a pesquisa, né, como um planejamento de uma viagem, você faz o seu planejamento, durante o percurso você precisa adaptar, alguma coisa pode não dar certo. O projeto da pesquisa é a mesma coisa. No caminho, você precisa, né, estar aberto a modificações, a ter resultados que não são aqueles que você espera, né? Então, o resultado, ele não é o que eu esperei, mas não é um resultado errado, não deu errado o experimento. Aí eu tenho que voltar um passo. O conhecimento é que importa. Exato, aí para eles eu sempre falo. O resultado é o que é, quer dizer, não há compromisso de... Porque ninguém vai falsear um resultado. Exatamente. Ninguém vai dizer que algo é ativo e não é ativo. Quer dizer, exatamente. Mas a informação de que não é ativo é tão importante como o resultado dizendo que é ativo. Porque aí o outro pesquisador não precisa repetir aquela pesquisa. Se já foi feito e bem feita, ele já sabe que aquele resultado não é por ali. Ele já pode pegar aquela informação e pensar numa estratégia para tentar mudar o curso do desenvolvimento. Ótimo, muito bom. Para os nossos ouvintes aqui que querem entrar na tua área, quais são essas habilidades que um jovem pesquisador como você deve buscar para trabalhar com radiofármacos? Qual é o caminho? Você contou para nós aqui o teu caminho, né? Uhum. Como você foi. E ser iniciação científica, depois mestrado, doutorado, pós-doc, e assim por diante. Nós precisamos muito de pesquisadores como você e como outros nessa área básica, pré-clínica, porque o trabalho lá na frente depende muito disso que vem atrás. A gente não consegue registrar um produto lá na frente se a gente não fizer todo esse caminho. Só que nós precisamos de mais gente. Que recomendação você daria para os jovens pesquisadores? A gente conversou bastante antes da gravação dos teus novos projetos e financiamento, CNPq, FAPESP, etc., que é absolutamente fundamental para que a gente evolua, né? Sim. A área de pesquisa com radiofármacos, principalmente essa parte pré-clínica, ela é uma área multiprofissional. Então, nosso grupo de pesquisa tem farmacêutico, biomédico, biólogo, químico. Então, diferentes profissionais que se preparam para a área da ciência, da pesquisa, podem atuar nessa etapa pré-clínica de desenvolvimento de um radiofármaco. Então, bastante multiprofissional. E aí, eu direciono principalmente para o estudante, justamente já desenvolver durante a sua formação, né? Ter uma experiência com uma iniciação científica, por exemplo, é extremamente relevante, porque você já começa a ter o desenvolvimento do raciocínio científico, metodológico, né? É preciso estar aberto, ser resiliente, porque, como a gente comentou na conversa, em algum momento o resultado pode não ser o resultado esperado, causa uma certa frustração, né? Então, estar aberto a dar um passo atrás e começar novamente, e ter a curiosidade, manter sempre atualizado com as informações, porque hoje é muita coisa, ser crítico também com o que está publicado, né? Eu acho que as habilidades passariam por aí. E os farmacêuticos em formação, né? Pensar, se a sua faculdade não tem o curso de radiofarmácia na graduação, pesquisar sobre, quem sabe não é uma possibilidade de atuação no futuro para o farmacêutico.
Léo, a gente sempre, eu pelo menos sempre digo que a nossa vida é arte, ofício e ciência, né? Quer dizer, arte, aprender na graduação, ofício, habilidades, a pessoa precisa ganhar habilidades, e depois a ciência pro resto da vida. É curioso, porque a ciência acompanha qualquer profissional a vida inteira, independente dele ser cientista ou não. Com certeza, porque a prática tem que ser, a prática, principalmente a prática médica, né, ela precisa ser baseada em evidência científica, para a gente não ter erros que foram cometidos, né? Eu acho que essa nossa conversa é muito importante para as pessoas entenderem a complexidade de que nós temos na área das biociências, né? Das ciências da vida. Elas são complexas e a gente precisa estar junto. Ninguém faz mais nada sozinho, isso é que é importante. Nenhum profissional hoje é autossuficiente. Nós hoje temos que apoiar o multiprofissionalismo, toda essa multidisciplinariedade, etc., né? Para a gente poder caminhar de maneira organizada, né? Eu acho que o CEPID, o Cancertera, tem feito esse balanço entre todas as áreas, e acho que tem sido fascinante da parte nossa, clínica, ter contato com vocês da área básica, e eu tenho certeza que tem sido muito prazeroso. E vice-versa, quer dizer, as pessoas para trazer essa ligação entre essas coisas, né? E criar essa maturidade científica. Eu acho que a população, as pessoas precisam entender que a ciência é crítica. Nenhum país é autônomo, é um país civilizado se não tiver a ciência como sua pauta principal. E deixar claro que o compromisso da ciência é com a verdade, o compromisso da ciência é com o resultado que seja, e aí nós vamos avançar na medida em que a gente for construindo tijolinho a tijolinho, né? A ciência é uma obra inacabada. Cada um de nós vai agregar. Eu queria te dar esses últimos minutos aqui para você fazer as suas considerações, as suas ilações e etc., e dizer um pouco do futuro. Como é que você vê o futuro dentro da tua área, o futuro do nosso projeto, dessa área teranóstica, que é sempre uma questão que a gente sempre tem dúvidas também. Nós não temos certeza, a gente tem dúvida a vida inteira. Ciência é pergunta, não é resposta. A resposta vem depois. É pergunta com método. Isso é que é ciência, não é? A ciência é majoritariamente a pergunta, né? Você tem que elaborar uma boa pergunta para fazer ciência. E é muito importante para nós da área básica convivermos diretamente dentro desse projeto com a pesquisa na área clínica, porque a área clínica é que vai apontar as demandas, o que está faltando. Isso nos guia nas escolhas que a gente faz na hora de pensar num projeto pré-clínico para tentar começar ao desenvolvimento daquela molécula, daquele radiofármaco para essa aplicação clínica no futuro. Eu acho que o futuro da radiofarmácia no Brasil, né, da medicina nuclear como um todo, e dentro da medicina nuclear temos a radiofarmácia, ele é bastante promissor, né? Há um movimento para legislar a favor da medicina nuclear no Brasil, o que é extremamente positivo para a área, e dentro dela está a radiofarmácia, então a radiofarmácia vai junto. O desenvolvimento da medicina nuclear no Brasil fica atrelada ao desenvolvimento da radiofarmácia, não faz sentido uma medicina nuclear sem a radiofarmácia, porque é a radiofarmácia que vai desenvolver e preparar os radiofármacos usados lá, e também não faz sentido uma radiofarmácia sem uma medicina nuclear desenvolvida e fortalecida, né? Então, tem essa conexão. E essas são as minhas palavras finais da minha expectativa com o desenvolvimento, né, no caso da radiofarmácia, e eu queria agradecer muito a oportunidade de participar do CEPID Cancertera como pesquisador associado. Agradeço o convite do Hemoplay, né, junto com o CEPID, para participar desse podcast. Foi uma experiência super interessante, e agradecer ao senhor pela generosidade nas perguntas, na conversa, me deixou bastante à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só dizer que nós juntos, né, nós temos um grande projeto de fazer uma grande unidade radioquímica, que
a Faculdade de Ciências Médicas nos deu uma área de 400 metros quadrados, onde a gente está desenvolvendo um projeto para dar uma potencializada nessa área básica e pré-clínica dentro do CEPID. Então essa é uma área de extrema prioridade dentro do nosso projeto. Léo, queria te agradecer muito, primeiro por fazer parte do grupo e de ter participado aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.